Conteúdo Justificando. Olá a todas e todos! Está começando mais um episódio do nosso podcast Justificando. A gente está fazendo hoje o nosso especial do Mês da Mulher. Eu sou a Maboa, Mariana Bojiquian, e todo março o Justificando faz um programa com composição 100% feminina para discutir temas ligados ao movimento feminista. Ano passado a gente produziu um programa sobre interseccionalidade que ficou incrível e que contou com a nossa colunista Margarete Pedroso. A Mag tá aqui de novo, no nosso terceiro ano aqui, falando juntas sobre direitos das mulheres. Miguel, eu acho que a gente já pode pedir música no Fantástico pra você, né? O que você acha? Oi, Mabo, tudo bem? Isso mesmo, já tô mais que música do Fantástico, tô figurinha fácil aqui, mas é um grande prazer mais uma vez estar aqui no Justificando, com convidadas tão ilustres, tão magníficas, das quais eu sou super fã. Vamos lá, Mabo. Além da Meg, a gente tem a nossa colunista, que é advogada, procuradora do Estado aposentada, Márcia Semer, se juntando à nossa bancada feminina. Bem-vinda, Márcia! Oi, Mabô, pessoal, Margarete, Érica, Maíra, um prazer estar com todo mundo aqui para discutir esse tema que é tão caro a todas nós, né? Que é exatamente a questão da inclusão feminina. Beijo, vamos fazer um programa bacana hoje. Bom, além do nosso time da casa aqui, né? A querida Mabô, a grande Márcia Semer, nós temos hoje aqui conosco a Maíra Recchia, advogada e coordenadora do Observatório Geral de Candidaturas Femininas da UAB São Paulo, além de uma grande amiga e maravilhosa. Maíra, muito obrigada desde já pela participação. Olá a todos e a todas, é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui ao lado de você, Mabô, Margarete, Márcia e Érica, para a gente discutir esse tema que é tão caro para mim, que é tão caro para todas nós aqui. Obrigada, Maíra. Bom, a gente já deu então o spoiler de que também temos a honra de receber aqui a Érica Hilton, que é vereadora eleita da cidade de São Paulo. A Érica foi a mulher mais bem votada em 2020 em todo o país, a mais votada do PSOL e é a primeira trans eleita para a Câmara Municipal paulistana. Ela teve mais de 50 mil votos. Érica, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite e participar do nosso programa. Imagina, Mabô, eu que agradeço o convite e o espaço para poder trocar com essas mulheres um tema tão fundamental para a nossa sociedade. Muito obrigada. Obrigada, querida. Bom, a mesa está devidamente apresentada, bora trocar essa ideia. Roda a vinheta. Bom, gente, para contextualizar um pouquinho o nosso debate, eu queria começar trazendo alguns dados. O Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. É um país em que 90% delas se prostitui para sobreviver e que a expectativa de vida dessa população não passa dos 35 anos. Bom, isso posto, eu queria perguntar para a Érica, principalmente sobre a candidatura dela, né, que atraiu muitos olhares por ser a mulher mais bem votada do país e que te colocou numa posição de destaque. E, ao mesmo tempo, você também foi vítima de uma série de ataques transfóbicos, racistas, principalmente nas redes sociais. Então, como é que tem sido esse boom em torno do seu nome e da sua figura? É tão representativa politicamente? Realmente, a minha eleição trouxe um boom para a minha imagem, para o meu nome e acho que para toda a sociedade, né? Em 2020, a primeira eleição após o bolsonarismo, né? Bolsonaro ter sido eleito, uma mulher negra vinda das periferias e travesti se eleger na cidade de São Paulo como a mulher mais bem votada do país, gerou uma grande repercussão. E essa grande repercussão tem esses dois viés, né? Tem essa repercussão do lado positivo de ser este nome que vai se tornando um nome extremamente importante na atualidade, mas que devido a essa importância e aos recortes que são feitos, também vai se tornando alvo de muitos ataques, de muitas ameaças e de uma necessidade de atualização, de mudança da rotina para não se tornar, né, mais um alvo da política, do ódio da política e das toxinas da política. Então, realmente é uma coisa que tem a sua benéfica, porque eu consegui pautar institucionalmente e com uma expressão muito boa as pautas que eu já vinha defendendo enquanto ativista, militante, e agora posso fazer a defesa dela dentro do espaço institucional, e não só a defesa, mas também a concretização
de políticas públicas que vá atender a essas pautas todas que eu carrego no meu corpo, mas também ganho essa grande repercussão, porque aí consigo transcender o espaço político, então não fico restrita somente à política, fui capa da revista Vogue, saí na revista Elle desse mês, vou indo para outros universos, levando a pauta das mulheres, da negritude, das LGBTs, e também essa discussão sobre a política, mas acabo me tornando um alvo, e aí tem que exercer o meu mandato, já chegando, processando 50 pessoas por ameaças de morte, ataques transfóbicos, racistas, houveram tentativas de invasão ao meu gabinete, então realmente é um cenário bastante difícil e complexo para conseguir manter tudo isso que eu tenho colocado em prática sem me tornar mais uma estatística, sem me tornar mais um alvo. E aí eu posso me tornar uma estatística por vários fatores, né? Nós, como você bem colocou, estamos no primeiro país do mundo que mais mata transexuais e travestis. Eu sou uma mulher travesti. Estamos num país que é profundamente racista. Eu sou uma mulher negra. Estamos num país que tem uma perseguição ativista dos direitos humanos. Sou uma defensora dos direitos humanos. E estamos num país que não aceita a participação de tudo isso que eu sou dentro da política. E agora eu passo aí para a política institucional. Então as possibilidades de que eu me torne uma estatística são muito altas. E por isso eu tenho que fazer um cuidado e uma mudança na minha rotina e na minha vida para que eu continue exercendo o projeto político de mulheres negras, de mulheres LGBTs, de mulheres de um modo geral, de periféricas, de defensoras dos direitos humanos, sem entrar nesse alvo das estatísticas. Érica, primeiro um prazer estar com você aqui e parabéns aí pela sua atuação. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que tem sido a tua vivência dentro do parlamento? Quais as dificuldades que você tem enfrentado e principalmente nesse período da pandemia, como é trabalhar uma pauta inclusiva, como é a tua pauta, não só da pandemia, mas nesse tempo de governos que não privilegiam ou não têm por norte as diferenças, né? Como é que tem sido trabalhar essa pauta tanto dentro da Câmara Municipal, como também com as pessoas, com a sociedade, né? Já que a gente está numa situação de ter dificuldade mesmo de acesso ao trabalho, a uma conversa presencial, a um corpo a corpo, enfim, que é uma pegada política, vamos dizer assim, para quem tem militância, muito comum, né? Essencial mesmo, e agora a gente está bastante tolhido nessa nossa possibilidade de atuação. Então, eu queria que você contasse um pouco da tua experiência, como tem sido a tua experiência dentro do parlamento, para levar essas pautas para a sociedade. Eu acho que além dessa questão de estarmos impossibilitados de nos reunirmos, de nos encontrarmos por conta da pandemia, tem uma questão também muito drástica, dramática que a pandemia nos trouxe, que é o número de famílias, pessoas e vidas que estão vulneráveis, precarizadas por conta da pandemia e pela ausência de políticas públicas neste momento tão difícil que nós estamos passando, né? E isso tem sido, eu acho, um dos maiores obstáculos, porque o não presencial, ele é, sim, um pesar, vamos dizer assim, ele dá uma certa problemática, mas se nós não tivéssemos este mar de pessoas, com este mar de necessidades, e que muitas vezes a gente não consegue dar resposta, e aí quando a Câmara Municipal vai dar uma resposta, ela aprova, como foi aprovado aqui em São Paulo, uma renda básica de apenas R$100, enquanto as pessoas estão indo morar embaixo das pontes, na calçada. Eu acho que esse tem sido o maior desafio em frente à pandemia. Por isso, nessa semana, eu enviei à Secretaria da Casa Civil e à Secretaria de Saúde emendas no valor de R$1 milhão para que nós possamos fazer a compra das vacinas, porque a gente sabe que somente com as vacinas e com o lockdown é que nós vamos conseguir fazer este enfrentamento ao coronavírus e sair deste primeiro ponto de dificuldade no trabalho legislativo e no retomar da sociedade. Agora, enquanto ativista, enquanto parlamentar negra, LGBTQIA+, eu acho que é muito cedo falar em dificuldades, porque nós ainda estamos começando o terceiro mês de mandato, né? Com a pandemia, o trabalho remoto e etc. Eu tenho tido, até o presente momento, até que experiências no que eu me proponho a fazer muito boas. Eu aprovei com muita rapidez a CPI de investigações à violência contra pessoas trans, a primeira CPI da história do PSOL no Parlamento Municipal.
né? Eu tenho conseguido manter uma boa relação, uma relação diplomática, para ver os meus projetos caminharem dentro da Câmara Municipal de São Paulo, mas é óbvio que nós sabemos que a configuração da Câmara e a Prefeitura do Bruno Covas não são configurações que estão muito favoráveis às pautas que nós defendemos, às discussões que nós queremos fazer. Nós temos, infelizmente, mais uma vez, uma prefeitura tucana, nós temos na presidência da Câmara um presidente e uma organização de bancadas do governo muito forte, que eu acho que, ao decorrer dos tempos, vai ser os problemas que eu vou enfrentar, que é de mostrar que as pautas que eu estou levando para aquela casa não são pautas única e exclusivamente identitárias, são pautas de vida. São pautas de sociedade, são pautas que são importantes. O que acontece é que o Poder Legislativo, a política como um todo, e após o Bolsonaro, isso foi se aumentando, ganhando proporções ainda maiores, entende as pautas que eu trago, as pautas que eu carrego, as pautas que me fizeram ser eleita com a quantidade de votos que eu recebi, como pautas menores, como pautas identitárias apenas, como pautas menos importantes. E este eu acho que será o meu maior desafio, mostrar que essas pautas não são menores, não são menos importantes, e não estão restritas apenas ao identitarismo que eles criaram, porque também identitarismo não é uma coisa ruim. É ruim quando a gente olha por a perspectiva dessa política hegemônica nefasta. Mas a identidade, eu tenho uma identidade, eu sou negra, eu sou travesti, eu sou mulher, eu venho da periferia, eu tenho várias identidades e não tenho um problema com isso. O problema é achar, não, é só sobre este grupo, é só sobre isso. E nós sabemos que não. Quando nós avançamos, quando as mulheres avançam, quando a negritude avança, quando as LGBTs que ia mais avançam, a sociedade como um todo avança junto com a gente, a sociedade passa a se beneficiar das conquistas que nós temos. Então eu acho que é cedo para falar sobre as maiores dificuldades, mas eu acredito que estas que eu estou vendo aqui no meu radar serão as maiores dificuldades que eu enfrentarei. Muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte, e aí eu vou conseguir também ter melhor esse diagnóstico. Nossa, Érica, você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, porque eu ia fazer uma pergunta justamente sobre essa questão da pauta identitária, que tem uns setores dentro da esquerda que acham que isso desvia o foco, mas aproveitando esse gancho, acho que existe uma noção de que o cidadão comum brasileiro, muito conservador, se sente atacado por uma suposta cultura do cancelamento que vem junto com as discussões identitárias e por isso ele se afasta da esquerda. Como é que você entende isso? Como você rebateria? Olha, eu acho que é muito complexo essa discussão de acho que é identitário, então me afasto. Porque o identitário do lado de cá, e eu não vou nem atribuir isso à esquerda como um todo, porque eu acho a esquerda muito genérico. Dentro da esquerda, a gente vai ter várias linhas de pensamento e várias formas de entender a política, a sociedade, os grupos. Eu vou trazer isso como uma luta ancestral, como uma luta que nos ancora para que nós vamos disputar um espaço dentro da esquerda. Porque a luta das mulheres, a luta do movimento negro, a luta do movimento LGBTQIA+, ele é muito anterior ao que a esquerda e a direita no nosso país. Então eu acho que nós temos este olhar, e aí nós chegamos até a esquerda brasileira, da política institucional, para dizer, epa, aqui é um espaço que cabe às nossas pautas, aqui é um espaço que defende as nossas pautas, e nós vamos também dentro desse espaço discutir o nosso pertencimento. Porque não é só porque é a esquerda que o tempo inteiro a pauta das mulheres, a negritude das LGBTs estão protagonizadas e têm o seu devido valor. A gente às vezes também tem que fazer as nossas disputas. Mas quando eu ouço estes setores dizendo, né, pessoas da sociedade dizendo, não, mas esse grupo político, esta organização é muito identitária, por isso eu não quero. Geralmente são pessoas que não estão dispostas a entenderem o que está por trás e no entorno daquela discussão, e aí pegam a identidade, que na maioria das vezes, já é aquilo que eles usam para discriminar, para menosprezar, para maltratar, e coloca como uma pancha daqui. Não, aqui a gente não vai, porque aqui não tem. E, na verdade, o discurso, ele é um discurso democrático, e aí falo pelas construções que eu fiz ao longo da minha trajetória, ele é um discurso democrático que quer incluir todos. Quando nós estamos falando sobre racismo, nós queremos que as pessoas brancas também discutam isso, porque o racismo é uma estrutura de poder e de dominação criada pela branquitude. Quando a gente está falando de machismo, a gente quer que os homens também estejam. O problema é que estas pessoas que se utilizam desse discurso não estão dispostas a abrirem mão dos seus privilégios e a fazerem uma discussão profunda, séria e qualificada sobre estas temáticas. E aí usa a pauta identitária como se o identitário fosse uma obstrução, fosse um impedimento
direito das pessoas poderem estar naquele espaço. Eu acho que seria mais bonito dizer, eu não quero falar sobre racismo, eu não quero falar sobre machismo, eu não quero falar sobre feminicídio. E aí eu não quero porque eu não quero abrir mão dos privilégios que eu tenho. Eu não quero abrir mão porque eu não quero reconhecer que isso são estruturas sociais e que em alguma medida eu também faço parte dessas estruturas, seja eu vítima ou seja eu contribuinte para essas opressões. É isso que eu penso quando eu ouço estas, não vou porque a identitária é muito da esquerda, é muito do lado de lá e eu não quero. Ninguém diz que a discussão identitária ela é uma discussão excludente, ela é uma discussão opressora, ela é uma discussão, muito pelo contrário, ela é uma discussão que quer beneficiar a sociedade e quer fazer com que estes grupos oprimidos por essas opressões estruturais e estruturantes possam compreender e viver na sociedade como um todo. E aí os opressores também possam compreender que esse papel de opressor é um papel construído e que se nós discutirmos juntos, é possível que não haja nem opressor e não haja nem oprimidos. Agora, o que falta é os opressores entenderem isso, abrir mão dos seus privilégios e vir fazer conosco essa discussão. Com certeza, e acho que tentar desviar largar a mão de desviar esse foco com esse argumento de que o brasileiro comum é incapaz de entender, né, essa discussão. Eu acho que isso é subestimar muito o povo também, de o senhorzinho vai se afastar se a gente falar de feminismo, o velhinho não vai entender se a gente falar de direito das mulheres. Também eu acho que é tirar a capacidade das pessoas de se engajarem num debate e desenvolver uma empatia, né? Eu acho que também é aquilo que eu disse na minha entrevista no Roda Viva. Eu acho que também, às vezes, algumas pessoas perdem a mão na didática. Eu acho que nós precisamos fazer essa discussão, mas entendendo os territórios e a subjetividade de cada pessoa. Quando eu vou numa uma universidade pública, quando eu vou na USP, falar com estudantes do curso de Ciências Sociais da USP, eu uso uma linguagem. Se eu vou falar com senhores cristãos, evangélicos de 60, 70, 50 anos, eu não posso usar a mesma linguagem que eu utilizei no curso de Ciências Sociais da USP. Então eu acho que é isso, subestima-se demais a população, mas também muitas vezes perde-se a mão da didática e da comunicação. O ativismo, a política tem um papel, o papel de comunicar, o papel de fazer-se entender. E aí é preciso essa compreensão. Um exercício pedagógico, né? Exato. Bom, primeiro, Érica, maravilhosa sempre, né? Eu acho que a Érica traz pra gente aqui, né, um ponto fundamental, que é a questão de abrir mão dos privilégios. E quando a gente discute poder, principalmente poder político, né, poder estrutural nos poderes do Estado, dentro, né, do Estado, a gente está falando de privilégio, porque o poder ele é branco, ele é masculino, ele é cisgênero, esse é o poder, né? E evidentemente quem está lá no topo do poder não quer abrir mão assim tão fácil. O que não dá é para fingir o discurso, né? Achar que não, porque eu sou de esquerda, eu sou progressista, então logo... Não é logo. Uma coisa não é consequência lógica da outra, infelizmente. Então, eu acho que isso é fundamental aqui nessa discussão, quando a gente fala de espaço político, espaço de poder para as mulheres, eu acho que isso é fundamental, e a Érica tocou no ponto que todo mundo que está nesse lugar de privilégio devia parar e pensar um pouquinho, né? E tentar abrir mão se a gente quer realmente um regime democrático verdadeiro. E nessa toada, eu queria perguntar primeiro para a Maíra, e depois eu quero ouvir o comentário da Érica a respeito, como né, bom, enfim, né, dentro dessa estrutura aí de poder, né, que as mulheres hoje, e aí a gente ouve falar muito isso, mas mulher está privilegiada numa eleição, porque agora tem cota, né, aliás, cota como sinônimo de privilégio numa sociedade que é desigual é o principal argumento, né? Então, as mulheres hoje, realmente, elas têm cotas obrigatórias dentro dos partidos políticos. Entretanto, nós ainda somos a minoria avassaladora no legislativo. Se nós formos pensar, então, no executivo, nós ocupamos aí muito menos do que a minoria, né, dentro dos cargos do executivo. As mulheres negras são menos representadas ainda do que as brancas. Do seu ponto de vista, Maíra, e depois com o comentário da Érica, o que isso se revela? Como a gente pode consertar essas distorções, né? Já que a gente sabe que as cotas partidárias
não resolvem o problema, não enfrentam pelo menos o problema de maneira efetiva. E mais do que isso, essas mulheres, quando chegam no poder, quando as poucas que conseguem se eleger, como se sustentar dentro desse poder que é branco, masculino, heterossexual, esse gênero, né? Como se manter nisso? Porque o que nós temos visto, e a Mabô fez aí a questão da violência, né? É a violência política nos mais diversos aspectos, não só a violência, né, tida stricto sensu, mas a violência política que se manifesta como um assédio, como que se manifesta no silenciamento, nas interrupções constantes em plenário. Enfim, como resolver tudo isso, né? Tanto do acesso às mulheres ao poder, como a manutenção dessas mulheres no poder. Oi, Margarete, essa é uma grande discussão e é sobre isso que eu acho que a gente tem que olhar, porque o sistema político brasileiro, ele foi pensado e ele é executado numa estrutura completamente machista, racista, transfóbica e patriarcal. A gente vê isso até em cotejo com dados da população brasileira. Como você bem disse, nós mulheres, inclusive, já somos a maior parte da população brasileira e estamos no nosso melhor cenário. Quando você traz o número de eleitas, o percentual de mulheres eleitas no Poder Legislativo, nós estamos no nosso melhor cenário de 16% de mulheres ocupando esse espaço, enquanto somos 52% da população brasileira. Então, os obstáculos e as dificuldades para as mulheres ingressar na política começam desde as cotas de candidaturas. Vejam, a gente tem a Constituição de 88, que garante ali a igualdade entre homens e mulheres. Entretanto, naquela época, logo depois, né, na verdade, os índices de mulheres eleitas nesses espaços de poder legislativo, que é o nosso melhor índice, nem vamos tratar do executivo, ou melhor, até podemos tratar e a subrepresentação é ainda maior, mas a gente tinha um percentual de mulheres eleitas que oscilava entre 5% e 8%. Na realidade, em 95 surge então a menção das cotas de candidaturas para tentar inserir a mulher no jogo político, ou pelo menos no processo eleitoral, e isso vem sendo reformado até o que a gente tem hoje, que começou a valer em 2009, que basicamente é ter uma reserva de candidaturas, e aí é para um determinado gênero, não é direcionado efetivamente às mulheres, mas a gente sabe que quem acaba assumindo essa postura de ir para a cota são as mulheres, porque elas não têm espaço nos diretórios partidários, por exemplo. A gente não tem democracia intrapartidária quando a gente fala com relação ao gênero. Essas mulheres, então, que querem aí se lançar às eleições, elas tinham até 2018, né, na realidade, apenas a garantia de preencher um percentual de candidaturas, que no mínimo é de 30%. A gente sabe que os partidos também sempre lançaram só esse percentual de mulheres, nunca avançavam muito. A gente também nas últimas eleições teve o melhor cenário, onde esse índice foi para 33%, mas as mulheres até então não tinham, até 2018, não tinham a mesma garantia de recebimento de fundos públicos para investimentos nas suas campanhas, quando a gente fala, por exemplo, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e também não tinham a mesma garantia de aparição na propaganda eleitoral gratuita, que valia dizer que elas tinham lá as cotas de candidaturas, mas não tinham os pilares que fazem a diferença numa corrida eleitoral. Então veja que as dificuldades elas começam no ambiente intrapartidário, porque muitas são chamadas apenas para concorrer às eleições, às vésperas do prazo onde se finaliza as filiações partidárias. Ao longo da corrida eleitoral, propriamente dita, elas não têm os mesmos acessos que os homens, que sim, esses têm a garantia da aparição, a garantia dos financiamentos públicos, para além do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que os homens recebem, com diferenças gritantes com relação às mulheres, porque assim, hoje, a partir de 2018, a gente tem uma reserva no mesmo percentual de candidaturas de repasse desses fundos, mas quando a gente trata também do financiamento de campanha de doação por pessoa física, os homens brancos são aqueles que mais recebem também esse tipo de financiamento. E aí a corrida eleitoral ela é completamente desigual, porque as mulheres de fato não têm o mesmo ponto de partida, e quando eleitas sofrem o que a gente tem visto aí diariamente, que é a questão da violência política de gênero, que nada mais é
uma reação desse mesmo sistema racista, machista, transfóbico e patriarcal ao ingresso dessas mulheres. E repito, estamos ainda em 16% apenas das ocupações das cadeiras no Legislativo. A gente tem quase 1.000 cidades brasileiras sem nenhuma mulher na vereança. E é por isso que é muito importante que tenhamos mulheres como a vereadora Érica Hilton, para ser a nossa voz nesses espaços que nos é tão tolhido há tanto tempo. Quer comentar, Érica, alguma coisinha? Eu queria muito te ouvir sobre isso. Eu acho que é isso que a Maíra colocou muito bem, né? Sobre essa discrepância entre homens e mulheres nas disputas políticas. E aí, acho que você tinha perguntado, se eu não estou enganada, como que a gente faz para permanecer, é isso, né? Exato. Essa seria a segunda pergunta, sim. Eu quero entrar nesse mérito, porque eu acho que a Maíra foi bastante brilhante nas colocações que ela fez e a gente precisa jogar luz para essa discussão, porque é importante que nós entendamos por que as mulheres são ausentes desse espaço, porque tem poucas mulheres ocupando este lugar, porque elas mal conseguem chegar neste lugar, seja por falta de fundo partidário, seja por falta de apoio dos partidos, sejam porque muitas dessas mulheres engravidam, são mães muito cedo, sofrem violências. Então tudo isso está dentro do escopo de por que as mulheres não participam. E quando as mulheres chegam na política, a gente vê o que acontece aí, baseada no meu próprio exemplo, né? A quantidade de ataques, a quantidade de perseguições, a não aceitação deste corpo pensando a política. A gente ainda vive uma sociedade muito, muito, muito machista e parece que o espaço da política não é um espaço das mulheres. E aí, como que as mulheres se mantêm dentro deste espaço? É com muita resistência, terapia, né? E força. Eu acho que é importante nós, mulheres, olharmos para a força que nós precisamos dar uma para as outras no apoio de conseguirmos nos manter. E aí eu digo das mulheres parlamentares, né, as mulheres que estão ocupando este lugar, que estão nessa frente, o Brasil precisa ter uma frente de mulheres, que as mulheres se conectem, que as mulheres se falem, e eu não estou aqui falando de todas as mulheres, porque não basta ser mulher para ter um compromisso com a agenda das mulheres, com a vida das mulheres, com a agenda dos direitos humanos. A gente tem que saber de exemplos de muitas mulheres, você está aqui a Damares, ministra de Bolsonaro, que não está ligada nessa agenda, mas as mulheres que sofrem perseguições, as mulheres que têm dificuldade de implementar a sua política pelo fato de serem mulheres, precisam se fortalecer. E eu acho que a força entre as mulheres da política, as mulheres do gabinete, as mulheres que vão constituindo este lugar para que nós possamos nos manter ali, é uma ferramenta importantíssima. É só com referencial, é só com força, é só não se sentindo sozinha que nós conseguimos suportar e nos mantermos ativa dentro do cenário político. Genial. Maíra, você queria dar uma complementada também em relação a essa última pergunta da Mag? Sim, como sobreviver, né, no espaço político. Eu tenho dito, na realidade, que é muito exaustivo. As mulheres que acabam indo para a esfera pública e política devem ir cada vez mais. Eu sou uma franca defensora da paridade, de fato. Eu costumo dizer, inclusive, que não há democracia sem igualdade de gênero e de raça, mas é muito exaustivo para essas mulheres. Para além da violência política de gênero, elas têm ainda, né, muitas ainda estão naquela estrutura cultural machista brasileira, onde ainda muitas delas, e acho que a pandemia gravou muito isso, que elas não estão mais tão disponíveis para sair e fazer a política na rua, mas também ainda se sentem as únicas ou as maiores responsáveis pela questão doméstica, pelo trato doméstico, pelo trato da residência, pelo cuidado para com os filhos, para com os pais, e isso agravou muito no período da pandemia propriamente dita. Então, como sobreviver, para mim passa também pela reflexão, de fato, de uma igualdade de responsabilidade entre os gêneros. É disso que se trata também. A corrida é desigual, mas a vivência das mulheres é muito desigual. A gente sofre todo tipo de violência o tempo todo. E quando elas chegam nessas esferas de poder, nas esferas de poder legislativo, na corrida eleitoral, quantas e quantas violências a gente não testemunhou nessa última campanha eleitoral propriamente dita. Então, eu acho que para além da estrutura de uma rede de apoio, e aí eu sempre falo que é muito, muito, muito importante que a gente eleja bancadas feministas e antirracistas do que bancadas femininas. Nós precisamos lá de mulheres de fato comprometidas
com a luta do feminismo, com a luta antirracista, do que elegermos simplesmente mulheres, porque ainda existe um dado acachapante de que aproximadamente 40% de mulheres que são eleitas para fazer a lição de casa do patriarcado, porque foram eleitas com o capital eleitoral de seus pais e de seus maridos. Então é necessário que a gente tenha, assim, uma frente e uma bancada feminista e antirracista para começar a mudar esse sistema que é tão estruturalmente deixa tantas mulheres de fora. Eu queria também trazer aqui uma questão sobre exatamente essa participação política aí que a Maíra estava falando, que a Érica falou, e lembrar que a OAB acabou de aprovar muito recentemente agora uma alteração, um regramento novo para a composição da própria OAB, né, para a composição da sua estrutura maior. E segundo esse novo regramento, a OAB vai ter que ter no seu comando, daqui para frente, pelo menos 50% da sua composição formada por mulheres, e 30% da composição também vai ter que abranger a igualdade racial e a inclusão de negros e indígenas. Eu queria perguntar tanto para a Érica quanto para a Maíra se vocês acham que esse tipo de regramento ele teria espaço para a gente trabalhar esse tipo de regramento para expandi-lo tanto para os partidos políticos quanto para a vida sindical, para a representação de todas as naturezas que nós temos na sociedade, porque a Maíra falou aí, né, da participação nos partidos, das mulheres, tudo, mas a participação no parlamento ainda é muito reduzida, né? No parlamento, nas secretarias de Estado, nos ministérios, e eu acho que esse regramento da OAB ele prevê uma forma de compor o poder muito mais abrangente e que, a meu juízo, aí também pode ser uma luz para que a gente trabalhe aí nesse sentido para outras esferas, para tentar alargar o espaço de participação dos grupos, né, que, como a Érica magistralmente colocou aqui, né, dos grupos ditos identitários, que, lógico, trabalham a questão da identidade, mas que não é uma identidade desassociada de outros temas fundamentais que compõem a vida, né, da vida da sociedade e a vida de cada um. Então, eu queria discutir um pouquinho, conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho que não há espaço para a gente pensar isso dentro da política, para pensar como seria este alargar. Eu acho que nas eleições passadas, agora, nós tivemos uma medida bastante importante vindo do Tribunal Superior Eleitoral, que foi a equiparação do fundo eleitoral para candidatos com, né, autoidentificação racial, mulheres. Houve esta normativa vindo do Tribunal Superior Eleitoral, que eu acho que já foi um passo bastante importante para garantir que as candidaturas negras, as candidaturas femininas tivessem ali uma equidade no recebimento do fundo eleitoral partidário. E isso eu acho que foi um passo para que nós vá alargando este lugar. Mas agora, quando a gente pensa, né, nas disputas como se dão, nas oportunidades como elas se dão, o dinheiro, o fundo, ele é muito importante. Mas para que a gente tenha mais representação feminina, para que a gente tenha mais representação negra, mais representação indígena, mais representação LGBTQIA+, é preciso uma série de outros fatores que vai estruturando tanto o candidato, né, para que ele tenha condição de se colocar no pleito eleitoral com as mesmas chances de se eleger do que os candidatos homens, brancos, cisgêneros, pseudo-heterossexuais, e na verdade, o que a gente não tem, mesmo vendo
que houve um aumento no dinheiro do fundo eleitoral, houve outras dificuldades que esses candidatos e estas candidatas enfrentaram, porque é isso que eu coloco, né? Não é só o aqui e agora, é toda uma trajetória de negação, de excludência, de não pertencimento, de negação ao acesso, que faz com que dificulte cada vez mais a chegada dessas pessoas e que quando elas conseguem chegar, ela ainda esteja muitos passos atrás dos outros candidatos. Então eu acho que a gente precisa discutir isso sim, discutir o fundo eleitoral, discutir a prioridade que os partidos dão a essas pautas, mas também nós precisamos ir mais fundo nesta questão. Nós precisamos discutir a vida, a trajetória destas pessoas com quem está aqui agora. Nós precisamos cobrar destes políticos, das pessoas que se elegeram, né? E são poucas as pessoas que se elegem falando contra negros, falando contra as mulheres, falando contra a comunidade LGBTQIA+, né? Nós vimos isso gritante, abertamente, agora com Bolsonaro, mas se a gente pegar, por exemplo, João Dória, Bruno Covas, que são governos de direita, tucanos, que são governos que precarizam a vida das mulheres, da negritude, da comunidade LGBTQIA+, os discursos que estas figuras fazem no período eleitoral é um discurso não refratário, é um discurso que está ali para dialogar com estes grupos. Então a gente precisa cobrar, primeiro, que estes senhores que a gente sabe que não vão dar um passo para trás, para abrirem espaço, para que a gente ocupe este lugar, nós vamos ter que tomar de assalto, nós vamos ter que hackear, e aí construindo políticas públicas que vá dando subsídios a estes grupos sociais para que eles tenham condições de estarem cada vez mais dentro da política. E cobrar destas figuras que se elegeram usando pauta racial, pauta de mulher, pauta LGBTQIA+, de que elas promovam e construam políticas públicas para que esta boca da política da política institucional possa ir se alargando. Porque enquanto as pessoas não tiverem as mesmas condições, enquanto as pessoas não puderem estudar, traçar, se ver representada, vai ser muito difícil. Aí não tem como baixar uma norma. Seria incrível se nós tivéssemos, por exemplo, o parlamento ser 50%, o parlamento ser representativo, mas isso não tem espaço na política institucional por agora. Concordo plenamente. É quase que impossível pensar numa alteração legislativa com esse Congresso que está aí. Eu acho que a OAB ela deu um exemplo de cidadania ao aplicar a paridade e veio muito ao encontro, na realidade, da mesma realidade brasileira, porque as mulheres advogadas já são a maioria das inscritas na sua entidade de classe. Entretanto, nós mulheres também somos a maioria da população. Então, quando a OAB aplica a questão da paridade já, né, que foi o projeto lá da Valentina, que depois foi aprovado, e agora precisa sim inserir em paridade nos seus conselhos, na sua diretoria, e fazendo ainda a reserva de raça, acho que ela dá uma lição à nação brasileira de que é possível fazer essa inclusão da diversidade em seus quadros. Contudo, com essa política e essa estrutura que a gente fala que é racista, machista, enfim, é muito difícil que isso avance no Congresso Nacional. Claro, a gente vem falando aqui, a Márcia até trouxe, né, os índices de mulheres no parlamento, como eu disse, no nosso melhor cenário, é 16%, mas essa é a nossa métrica, é o que a gente tem ali de dado concreto. Agora, quantas mulheres eleitas, eu sempre faço essa reflexão, quantas mulheres eleitas que ocupam as presidências das casas legislativas, ou então que ocupam as presidências das comissões temáticas importantes, ou das comissões permanentes daquela casa. A mesma coisa quando a gente vai para o secretariado do Poder Executivo ou para os próprios ministérios. Quantas mulheres nós temos nesses espaços de poder? Então, é toda uma estrutura patriarcal que reage muito violentamente com o ingresso de mulheres. Existe todo um movimento que, inclusive eu e a Margarete, a gente foi no lançamento, acho que já tem uns 2 anos, que o próprio Ministério Público do Estado de São Paulo está tentando fazer um anteprojeto de lei para que a gente pare de discutir reserva de cotas de candidaturas, para que a gente pare de discutir, então, cotas de candidatura, só o direito da mulher ser candidata, mas que a gente comece a discutir de fato o que resolveria o problema. A reserva de cadeiras. Se a nossa corrida é tão desigual, se a gente não tem os mesmos pontos de partida, a gente nunca vai chegar com igualdade ali no resultado. Então, é necessário, sim, que comece a discussão com relação à reserva de cadeiras. A gente já é a maior parte da população, somos também a maior parte do eleitorado, estamos quase na paridade das filiações partidárias
e somos responsáveis financeiramente, como únicas responsáveis ou maiores responsáveis financeiramente por 40% dos lares brasileiros. Então, essa inserção deve ser feita no poder legislativo, no poder executivo, aonde quer que haja poder de mando. Por outro lado, a gente vê justamente o sentido oposto de quem está lá, porque os partidos não aplicam adequadamente o investimento nessas candidaturas, e aí a gente precisa de fato se socorrer tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do TSE para que venham as decisões obrigando a maior inserção de mulher na política. O exemplo disso é, como a Érica disse, a questão da aplicação, e essa foi a primeira eleição municipal onde as mulheres tiveram um repasse na mesma proporção de suas candidaturas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e também a questão da aparição na propaganda eleitoral gratuita. Nós tivemos também 2 decisões importantes, que é a questão do repasse também para a cota racial, e uma decisão que não tem força de lei, mas é uma recomendação, para que os partidos políticos, dentre as suas eleições, para as suas diretorias, para os seus diretórios partidários, comecem a aplicar também a reserva de candidaturas para as mulheres ali, então, terem o direito de serem candidatas. Percebam que é todo um sistema que não colabora para a inserção das mulheres na política. Os próprios partidos não inserem essas mulheres na mesa de tomada de decisão. Então, se a gente não consegue fazer toda essa transformação, acho muito difícil que passe alguma ferramenta nesse Congresso Nacional, com essa formação, que de fato insira essas mulheres, mesmo quando a gente trata das reservas de cadeira seria o ideal, mas que insira efetivamente essas mulheres nesses espaços de poder, de tomada de decisão. Dessa dificuldade, assim, de uma vez lá dentro, né? Uma vez lá dentro, as dificuldades ainda enfrentadas. E eu fiquei pensando que a gente tá vendo muitas candidatas de esquerda, eleitas por partidos como o PSOL, que estão sendo vítimas de violência. E aí a gente teve, por exemplo, a Carol Yara, que teve a sua casa atacada a tiros, e infelizmente não é um caso isolado. Então eu fiquei pensando aqui, eu queria perguntar para você e para Érica, uma vez que essas pessoas estão eleitas, existe uma falha institucional em proteger a vida dessas mulheres? A gente não tem ainda no Brasil uma legislação própria para combater a violência política de gênero. A gente tem que as casas legislativas, elas deveriam dar o aparato e a segurança para as nossas representantes. Mas a gente ainda tem que, mesmo assim, se socorrer de artigos tanto do Código Penal ou então artigos do Código Eleitoral para tipificar como crime as condutas cometidas. O Brasil ainda não tem uma legislação própria para a violência política de gênero, está atrás de países como a Bolívia, como o Peru, como o México, que já tem há bastante tempo todo um capítulo que versa sobre isso. O Brasil ainda não tem. Agora, gritante o aumento de casos e de denúncias envolvendo essa questão. Para vocês terem uma ideia, tem uma outra métrica que foi feita, acho que foi pelo Observatório Nacional de Violência Política de Gênero, que ano passado, a cada 2 dias, uma mulher sofreu violência política no aspecto aí da concorrência às eleições. Então, os números vêm crescendo de maneira assustadora. Tem um outro relatório, que eu acho que esse é o relatório de uma organização global, o nome dela é global mesmo, que o gênero do autor das ameaças, 91% são homens que praticam a violência, contra 9% de mulheres. Ainda o maior alvo também são homens, né? Porque é óbvio, eles que estão lá há bastante tempo, mas de 69% de homens contra 31% de mulheres que são vítimas, mas a escalada da violência nos últimos tempos tem sido especificamente contra as mulheres. Eu acho que é essa reação à inserção das mulheres nesses espaços de poder. Então, assim, a Câmara, né, a Câmara Municipal, as Assembleias Legislativas, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal devem proteger suas parlamentares, mas a gente não tem nada ainda que tipifique especialmente essa conduta. Legal. Érica, você quer complementar? Não, acho que é isso. Eu só colocaria que a gente vai demorar ainda muito tempo para ter esse tipo de legislatura, de lei, né, que garanta
a proteção das mulheres, o frear da violência política de gênero, porque quem pensa as leis e quem faz as leis serem cumpridas não compreende que as mulheres sofrem e são vítimas de uma violência específica e de uma perseguição específica por serem mulheres num espaço completamente masculino, num espaço machista. Quando a gente pensa, existe um regimento interno que tem uma roupa específica para que os homens estejam dentro do plenário e tenham as suas presenças computadas que estavam na sessão. Para as mulheres não tem nada, porque aquele espaço não foi pensado para as mulheres. Então, assim, a gente ainda vai ter que superar a ideia de que não, imagina, a violência política contra as mulheres é coisa da esquerda, é coisa de mulheres que querem se promover, é coisa de mulheres que querem se aparecer, porque nem os legisladores e nem o judiciário ainda olha com a gravidade e com a seriedade que esse tema tem. Então a gente ainda tem um desafio maior do que só pensar a lei ou construir a lei, que é fazer com que eles reconheçam que sim, a ser mulher, ser negra, ser LGBT no espaço político é um motivo para que a gente se torne alvo de ataques, de ameaças ou de morte mesmo, né? Marielle Franco é um símbolo que mostra e denuncia para o mundo inteiro o que acontece com as mulheres negras na política no Brasil. Bom, gente, já nos encaminhando agora para o fim do nosso podcast, eu não podia deixar de perguntar para a Érica sobre projetos futuros, e eu queria perguntar principalmente sobre a questão do projeto do Transcidadania aqui na Prefeitura de São Paulo, que foi um projeto que deu muito o que falar, já foi chamado de uma série de nomes pejorativos, e eu acho que a opinião pública, infelizmente, deixou esse debate muito danificado, mas enfim, queria ouvir um pouco da Érica sobre esses projetos e sobre o Transcidadania especificamente. Olha, eu digo sempre, né, que eu não me elegi na maior Câmara Legislativa da América Latina para fazer apenas uma discussão voltada para as bandeiras que eu carrego no meu corpo, mas para legislar em prol de toda a cidade de São Paulo e dos paulistanos de um modo geral, né? Eu não vou ficar presa à pauta de raça, de gênero, de orientação sexual, mas eu quero discutir sobre tudo. Mas não é óbvio que estas pautas, por serem pautas historicamente esquecidas e por estes grupos ainda hoje se verem na maior vulnerabilidade que nós temos, estas são pautas que se tornam pautas prioritárias, que são pautas que também não só se tornam prioritárias na perspectiva da legisladora, mas também do papel legislativo, mas também da legisladora como pessoa. Eu sou mulher, eu sou negra, eu venho da prostituição, eu vim das ruas, eu venho da periferia, e tudo isso me molda e me constrói para que eu seja a política que eu me torno. Então, todas essas pautas, né? O Transcidadania, que é um projeto aqui da cidade de São Paulo, que na gestão Haddad foi bastante importante, mas nós estamos assistindo ao sucateamento do projeto na gestão Dória e agora também na gestão Covas. Nós estamos vendo o quanto esse projeto ele é importante, principalmente agora no tempo da pandemia, onde muitas dessas meninas e meninos, né, não conseguem ir para os seus empregos, estão com seus estabelecimentos fechados, né, não tem para onde ir, não tem onde morar e conseguem tirar o seu sustento e a sua moradia do projeto Transcidadania, que não tem nenhum valor exorbitante, mas que garante o mínimo de dignidade e de cidadania para estes usuários, né, para essas pessoas que estão ali cadastradas. Então, o que eu tenho discutido com relação ao projeto Transcidadania e também com relação a projetos que vá de encontro à população em situação de rua, porque o que nós estamos vendo hoje na cidade de São Paulo é muito grave. O aumento das pessoas em situação de rua e a hostilidade com que a prefeitura, a Secretaria do Serviço Social tem tratado essas pessoas. Eu recebo diariamente denúncias de albergues que percevejos estão comendo as pessoas preferem dormir nas calçadas do que dormir no colchão dos albergues, né? Espaços que regulam o horário do uso do chuveiro, então mulheres, homens trans acabam passando o dia inteiro com a menstruação ali no absorvente ou até mesmo com o corpo sujo, porque aí a gente tem que discutir que não há absorvente, não tem absorvente para essas pessoas, e isso está ligado diretamente às questões de saúde. Então, a forma como a cidade e a prefeitura têm tratado as pessoas, e aí as pessoas de um modo geral, não só as LGBTQIA+, é claro que nós sabemos que estas sofrem duplamente, né? Porque não basta estar em situação de rua, ainda tem a questão de gênero ou de sexualidade, mas como essas pessoas têm sido tratadas, é uma questão desumana, assustadora, sem contar que o prefeito
joga as famílias na rua, né? Porque a gente sabe que o aumento da população em situação de rua faz parte dessa política liberal, dessa política de morte que nós estamos vendo sendo traçada na Prefeitura de São Paulo. E essas famílias vão para a rua e aí o prefeito manda colocar pinos embaixo das pontes para que essas pessoas não durmam. Então, assim, é uma situação muito catastrófica. Nós temos uma série de projetos e no Transcidadania é a ampliação do número de vagas. A gente precisa ampliar esse número de vagas e uma continuidade, porque também não dá para nós darmos meia cidadania às pessoas. Então, nós temos ali as mulheres trans, as travestis, que em sua grande maioria são expulsas muito cedo de casa, vivem a sua vida inteira da prostituição, e aí a gente chama elas para virem se receber uma bolsa durante 2 anos e um contrato, que elas vão ter a oportunidade de terminar a escola, e aí depois desses 2 anos isso acaba. Com muitas vezes elas não tendo tido tempo de concluir o ensino médio, o ensino fundamental, porque as que entram no segundo ano, no primeiro ano e vão fazer o EJA do ensino médio, elas conseguem concluir. Mas aquelas que não são alfabetizadas, aquelas que pararam na 5ª, 6ª série, o prazo desse contrato não permite que elas terminem a escola. E aí a gente dá 2 anos para elas e depois jogam elas para a rua de novo. Jogam elas para a marginalidade outra vez. E isso é muito doloroso, isso é muito cruel de se pensar. Então é importante que hajam mais vagas para que as meninas e meninos possam ser acolhidos por este programa e possam ter a oportunidade de se recolocar no mercado formal de trabalho, de terminar a escola, de fazer um curso técnico profissionalizante e que haja essa parceria, né, com o público privado, tanto para destiná-las e destiná-los ao emprego, e também com as universidades, então que a gente possa fazer um cursinho pré-vestibular para que elas e eles possam se preparar para uma universidade, que a gente possa direcionar para as escolas técnicas, porque não dá para nós olharmos para o Transcidadania da forma como ele está hoje e achar que ele é perfeito. Ele é muito bom, ele é um programa excelente, mas ele pode ser melhor se ele tiver uma continuidade e se ele tiver um encaminhamento para o mercado de trabalho, para a universidade, para um curso técnico, enfim, para a possibilidade destas pessoas que são atendidas pelo Transcidadania conseguirem se recolocar na vida, porque da forma como está é isso, é 2 anos e depois o que a gente ouve, inclusive nas casas de acolhida, porque muitas das meninas que são beneficiárias do programa Transcidadania estão nas casas de acolhida, Casa Florescer 1, Casa Florescer 2, Casa 1, porque não conseguem estruturar a sua vida. Terminam o programa e voltam para a prostituição, terminam o programa e voltam para a droga, e aí não é aceitável, porque não é uma meia cidadania, é um programa que precisa ter como pilar colocar, direcionar para a sociedade estas vidas e estas pessoas que são enxergadas como abjetas, como não humanas e que vão ali, usam o projeto e depois voltam para a abjeção. Então isso é muito triste. Eu já tenho estruturado, já estive em conversas com a Casa Civil, com a Secretária de Direitos Humanos, com a Secretária de Serviço Social, para que a gente vá discutindo. É claro que a pandemia agora, inclusive nessa atual conjuntura que nós estamos da pandemia, ela tem tomado a maior parte do tempo das nossas discussões, porque a gente está tentando entender como vamos vacinar, a gente está tentando entender como que a gente vai lidar com o aumento do número de mortes, qual vai ser o plano de vacinação aqui na cidade de São Paulo, mas estas pautas não foram esquecidas. Muito bom, Érica. Obrigada por ter trazido essa discussão aqui. Acho que no nosso podcast a gente também ficou muito imerso em pandemia. Infelizmente a gente está 1 ano dentro desse vórtex que parece que não tem fim, mas acho que hoje a gente conseguiu abarcar uma série de debates que são importantes pontuar no mês da mulher, mas no resto do ano. Então, assim, agradeço imensamente a sua presença aqui hoje, Érica. Maíra, obrigadíssima também pela sua colaboração no debate. Nossas colunistas Márcia, Margarete, a Razane, como sempre. Vocês querem falar alguma coisinha para fechar? Mabô, queria agradecer a presença da nossa vereadora Érica Hilton, deusa maravilhosa. Também quero agradecer muito a presença da grande advogada Maíra Réquia, que também é incrível. Acho que nós estamos aqui, né, num mês que é simbólico para todas as mulheres, que é o mês de março, e o Justificando hoje deu um show em termos de lição de igualdade, de gênero, de poder, antirracista, e acho que nós conseguimos aí marcar esse mês de março da melhor forma possível. Uma grande alegria estar com vocês, Márcia, Mabô, Renan, muito obrigada aí pela parte técnica, maravilhoso como sempre. Obrigada, gente, obrigada a todos que estão nos ouvindo. Eu também queria aqui fazer coro com a Margarete
e cumprimentar a vereadora Érica, cumprimentar a Maíra, nossa colega de OAB, e dizer que a luta aí das mulheres por inclusão é uma luta fundamental e nesse mês de março aqui nós estamos, eu acho que essa proposta, essa lei, essa nova regra da OAB é uma luz, né, para nos conduzir aí nos mais diversos ambientes de participação da mulher, né, não só na participação política do ponto estrito sensu, né, nos parlamentos, mas a participação da mulher no judiciário, participação da mulher no Ministério Público, nas defensorias, nas procuradorias dos estados, enfim, na representação sindical e associativa. Tem muito espaço que as mulheres precisam conquistar ainda, porque o olhar feminino traz novas demandas, traz demandas que estão negligenciadas, e eu acho que nós temos muito a contribuir. Então eu queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui nessa comemoração, né, de uma certa forma, do Dia da Mulher, e que é um dia de luta, né? Não é um dia de enfeite. Mas é isso, Mabó. Obrigada, Márcia. Então, galera, Érica, Maíra, querem falar alguma outra coisinha antes de se despedir dos nossos ouvintes? Eu queria agradecer muito, Mabô, a oportunidade de fala aqui, de estar ao lado de pessoas que eu admiro, a Margarete, uma amiga querida, uma profissional brilhante, a Márcia, você e a vereadora Érica. Dizer para a gente ficar na mente com uma reflexão de que não temos uma democracia real se não temos igualdade de gênero e de raça. Então, muito obrigada, adorei participar, estarei sempre à disposição. Um beijo em todas, em todos e todes. Eu também quero agradecer a Margarete, a você, Mabô, e a Márcia pela condução da entrevista, dizer que foi um prazer estar aqui, podendo trazer um pouco dessa discussão importantíssima. Faço coro a Maíra, também já parabenizo pelas falas de que nós não teremos, de fato, uma democracia se nós não tivermos a participação de todos esses grupos. E para que as pessoas também possam se atentar a essas mulheres que estão dentro da política, matando um leão por dia para tentar escancarar as portas da democracia e fazer com que a política se torne, de fato, um lugar representativo para toda a sociedade. E toda a sociedade engloba todas essas ditas minorias, porque não somos minorias, que não estão representadas no cenário político. Contem comigo na minha atuação aqui na Câmara Municipal de São Paulo e contem comigo para outros papos também. Muito obrigada. Obrigada, Érica. Valeu, gente. Com esse recado lindo da Érica, a gente encerra aqui nosso conteúdo de especial do Mês das Mulheres nos Justificando. Fiquem em casa, se cuidem, usem máscara e continuem nos acompanhando. Um beijo.